Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH, eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. A passagem que serve como base para o estudo que Allan Kardec fez sobre o tema se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Vamos lê-la para relembrar até mesmo parte do que já falamos nos programas anteriores. Abre aspas. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Fecha aspas. Depois de tudo que já falamos, depois de tudo que já estudamos nos 2 programas anteriores, queremos falar um pouco sobre o divórcio. A posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida nas 2 obras mais conhecidas da nossa literatura, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 697, Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. E os espíritos responderam, abre aspas, a indissolubilidade do casamento é uma lei humana muito contrária à lei natural. Fecha aspas. Mais à frente, também no Livro dos Espíritos, na questão 940, quando Allan Kardec examina as uniões infelizes, os benfeitores espirituais voltam à carga e dizem, abre aspas, as vossas leis, nesse particular, são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Fecha aspas. Interessante esse posicionamento dos espíritos, não é? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, este que estamos estudando, intitulado Não separeis o que Deus juntou, Allan Kardec comenta, abre aspas, o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Não é contrária à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. Fecha aspas. Meus amigos, esse posicionamento de Allan Kardec nos deixa serenos para afirmar que o Espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha a estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento.
Vale a pena repetirmos a lição de nosso estudo no programa anterior, quando dissemos que, de acordo com a lição ministrada por Jesus, para quem se casar, o ideal é permanecer casado. Se ocorreu a separação, que continuem separados, porém solteiros, sem contrair novos compromissos. Por quê, minha gente? Porque nesse estado, nesta situação, sempre há possibilidades de um retrocesso, ou seja, de um retorno deste casal voltar a se unir. Principalmente quando nós levamos em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a solidão, que pode levá-los a mudar de ideia, a saudade, que pode influir para a mudança de condições, a enfermidade, que pode instalar-se exigindo atenções e criando dependências de um para com o outro. Isso tudo pode alterar sensivelmente os temperamentos e assim por diante. De tudo que nós já falamos sobre o assunto, se deduz que a separação do casal, falando do ponto de vista espiritual, sob qualquer título, é sempre um mal. É um mal compreensível e aceitável quando se trata de evitar um mal maior, como um assassinato ou um suicídio. Aliás, a respeito desse assunto tão polêmico e controverso, o divórcio, a separação, queremos apresentar aqui algumas opiniões importantes de espíritos que são considerados de grande envergadura dentro do movimento espírita. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz se manifesta da seguinte forma, abre aspas, quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio de responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhe ainda as sugestões animalizantes e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar-se dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. Fecha aspas. Já no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles diz o seguinte, abre aspas, imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos, que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a prole será considerado responsabilidade dos genitores, que se somassem esforço, poderiam ter contribuído com proficiência, através da renúncia pessoal para a vida dos filhos. Fecha aspas. E por fim, meus amigos, temos na obra Vida e Sexo, psicografada por Francisco Cândido Xavier, a orientação do espírito Emmanuel quanto ao divórcio. O benfeitor diz assim, abre aspas, em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes da reencarnação,
que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na estância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros perpetrados em outras épocas. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes. No entanto, essa mesma jovem foi, no passado, vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes de nossa própria deslealdade, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora relevar e retificar. O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições. Esse mesmo rapaz, porém, foi no pretérito a vítima dele próprio, quando, desregrado ou caprichoso, lhes desfigurou o caráter, metamorfoseando-o no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Fecha aspas. Eis então, meus amigos, a posição da doutrina espírita, bem como a opinião de espíritos respeitáveis acerca do divórcio, para que cada um de vocês, nossos ouvintes, possam tirar suas próprias conclusões, meditando neste assunto tão importante para as nossas vidas. Como vimos nos programas anteriores, esta questão do casamento vai proporcionar ao casal a criação, a formação de um novo lar e a constituição de uma nova família. Então, o casamento, um casamento baseado no amor, na afeição, na responsabilidade, no compromisso mútuo, ele é a base de uma sociedade. Ele é a base de um lar onde reencarnarão espíritos vinculados a este casal, para que todos, juntos, possam seguir a sua evolução, aperfeiçoando-se, tanto nos aspectos intelectual, quanto moral e espiritual. Dessa forma, para reforçar esse posicionamento espírita, trouxemos aqui orientações, opiniões, frases de grandes espíritos a fim de justificar essa informação da doutrina espírita. Por exemplo, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 175, diz que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Mais à frente, na questão 108, respondendo à seguinte pergunta: onde está a base mais elevada para os métodos de educação? O benfeitor espiritual diz que as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. Mais à frente, na questão 110, também do livro O Consolador, Emmanuel informa que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. André Luiz, no seu Missionários da Luz, capítulo 6, nos informa que o lar não é simplesmente moradia de corpos, mas, sobretudo, escola das almas.
o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Também André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo 1, ao falar sobre a Mãe Espírita, diz que um dos seus deveres é compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Já no livro A Vida em Família, na lição A Autoridade Paterna, Rodolfo Caligares, ao se referir ao Pai Espírita, diz que ele é, sobretudo, a força moral que o pai deve ter sobre o filho, baseado na admiração que lhe desperta por se constituir um modelo digno de ser imitado. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos informa que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 208, Kardec perguntou: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos responderam: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Emmanuel, no livro Consolador, questão 109, informa que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Na questão 223, também do livro Consolador, Emmanuel diz que os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. E por fim, lembramos Santo Agostinho, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: que fizeste do filho confiado à sua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Diante disso, meus amigos, podemos dizer que o lar é a célula básica do organismo social e a família, que começa lá no casamento, desempenha papel de extrema importância no processo renovador da humanidade. E podemos também concluir que a escola instrui, mas é o lar que educa. Na escola, as crianças terão professores. No lar, elas terão educadores na figura dos pais. Educação essa, principalmente a educação moral, que deve ser ministrada, sobretudo, pelos exemplos. Para interrompermos os nossos estudos sobre este capítulo, trouxemos uma lição de Emmanuel que se encontra no Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o título da lição é Uniões de Prova. Emmanuel diz assim, abre aspas: aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar.
o esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com os falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo forte. Divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Fecha aspas. Esperamos que as orientações da espiritualidade amiga que trouxemos nestes 3 programas, onde falamos sobre casamento, divórcio, família, lar, filhos, sejam úteis e que suscitem reflexões por parte de cada um de vocês.